Ah, clichês, clichês. Mas fala aí galera, tudo de boa? Hoje eu vim aqui apresentar pra vocês só aquelas pérolas do cultivo. Vai ser aí um top 5 manhwas barra manhwas de cultivo daqueles brabo mesmo. Então daquele jeito, sem mais enrolations, Tale of Demons and Gods, ou Conto de Demônios e Deuses. Raios de luzes perfuram as nuvens, acorda de repente, uai, eu tô na sala de aula? Eu não deveria estar cercado pelos sábios, imperadores e as 6 bestas divinas? E caralho, voltei no tempo, meu mulherão tá viva também. Bom, o protagonista aqui voltou no tempo, isso tudo parece que aconteceu por causa do livro do espírito demoníaco temporal. Mas o negócio sumiu agora, não tá mais com ele. Ele na verdade sempre estava com o protagonista a todo momento aí na sua vida passada. Então concluído, o livro deve ter trazido ele 13 anos de volta no passado depois que ele morreu. E lá vem a historinha. Na minha vida passada, a Cidade da Glória sofreu ataque de bestas do vento. O especialista demoníaco, rank lendário, guardião da cidade, morreu em batalha, e nisso apenas alguns sobreviveram, conseguiram fugir aí juntos lá pro deserto. E durante a fuga muitas pessoas morreram uma atrás da outra. As estrelas brilhavam e as noites caíam, e sob ameaças de morte, nos aconchegamos fortemente juntos. E o aconchegamento foi aquilo, né? Vrau! E junto eles viajaram pelo deserto infinito, se tornando cada vez mais fortes. Mas é aquilo, felicidade pobre dura pouco, o waifuzinha morreu e só sobrou o protagonista aí no meio do deserto. E daí em diante ele andou por todo o deserto sem fim, viajou por todo o continente encontrando vários doidos, passando por cara e rascada no meio disso tudo. E quando ele finalmente morreu, ele desejou que ele pudesse reviver os dias felizes da sua vida, se os céus pudessem te permitir aí uma segunda chance. E agora tá aqui, ele voltou no tempo daquele jeito, já tem cara que vai ficar fortaço nas cultivações da vida. E um parênteses nisso tudo, vamos é cultivar o waifuzinha nessa vida agora, se liga aí no pegador. Mas enfim, é uma hora topzera com o protagonista, vai ficar foda demais nas cultivação doida da vida e mais de 300 capítulos, essa aqui é só pros fortes mesmo. Agora Strongest Fighter ou lutador mais forte. E aqui já vem, protagonista saindo com uma bela moça tomando um sorvete. Mas bom, é muita felicidade pra um protagonista só. Trunks-sama já vendo isso, já vai em direção ao nosso prota que salva a mulher, mas toma ali uma bem na cara. E quando ele recobra a consciência, ele tá deitado no chão sem conseguir mexer nenhuma parte do seu corpo. E olhando ao redor, ele tá num lugar completamente diferente que tá pegando fogo e cheio de corpo no chão. E nessa hora aparece um velho falando que deveria ser o destino. E quando ele olha pro nosso protagonista, é apenas um bebê. E tá aí o porquê dele não conseguir se mexer? Na verdade ele reencarnou aí no corpo desse bebê em uma aldeia pegando fogo. Então o velho, famoso cara do testão, pega o nosso protagonista e sai correndo falando que esse bebê é diferente. E pior que é mesmo, né? O cara reencarnou aí e ele bota ele pra dormir ali usando seu ki. E quando ele acorda eles estão ali na frente de uma construção gigante. E tá aqui o mundo medieval com artes marciais e o protagonista tá no clã Jongnan, que foi aí um dos mais poderosos, mas hoje em dia só tá naquela fase de decadência mesmo. E aqui o protagonista vai ser dado para ser criado como um dos discípulos aí do Shung Fin. Na verdade ele vai ser jogado para ele, literalmente jogado. Mas daqui em diante o protagonista vai crescendo nesse novo corpo em pequenos time skips até chegar naquela famosa idade para descer porrada nos figurantes desse mundo daquele jeito. Uma obra tensei de artes marciais cultivo bem divertida de ler. Agora de próximo nosso God of Martial Arts, ou Deus das Artes Marciais. E aqui já começa em uma luta, mas tá mais pra um espancamento do que uma luta. E o cara tá falando que vai pegar o lugar dele como o jovem senhor da família Lin. Então se ele tiver algum ressentimento contra isso, ele que desapareça do mundo. E depois vem falando, artes marciais. Nesse mundo definem o seu destino como a sua vida e a sua morte. Nesse mundo os respeitados são os artistas marciais mais fortes, enquanto os fracos são os humilhados. Então depois vem explicando os tipos de espíritos marciais. E agora finalmente, o nosso protagonista, Ling Feng, que é um estudante universitário na Terra. Mas devido a um acidente de carro, a alma dele viajou para um outro mundo possuir esse corpo aqui que tem o mesmo nome que o dele. E esse era o corpo do cara que estava sendo espancado lá no começo. E ele é considerado aí um pedaço de lixo nesse mundo que foi assediado e espancado pelo seu próprio primo até ficar aí à beira da morte e o protagonista reencarnar no corpo dele antes de morrer. E assim ele reencarnou no corpo do completo lixo e ganhou uma segunda chance para viver. E ele já vem falando que não vai deixar aquela tragédia se repetir de novo e que não vai deixar mais ninguém incomodar esse corpo, já que agora o corpo também é dele. E já que as regras desse mundo é de o mais forte ser respeitado e o poder decidir tudo, já fica bem óbvio que o nosso protagonista vai ter que fazer nesse mundo, que é se tornar o artista marcial mais poderoso. Nessa hora o espírito marcial do dono original do corpo aparece fundindo a alma dos dois. E junto disso já vem chegando um novo hack fresquinho pro nosso protagonista, que é o espírito marcial obscuro. E agora ele tem 2 espíritos marciais dentro do corpo, e daí já vem a pelância dando um up absurdo na força do nosso prota, mas daqui a história continua com o nosso protagonista até ele se tornar aí o deus das artes marciais.
Agora Spirit Sword Sovereign, ou Soberano da Espada Espiritual. E por aqui tamo com o protagonista chegando com a sua carrocinha, e pelo que os caras estão falando, esse garoto é o jovem mestre da família decadente Shu, que veio aí propor algum matrimônio na família Shui. Então ele entra, tá lá cara a cara com o patriarca, que também é o tio dele, achando que ele veio pedir um presente de aniversário adiantado, mas na verdade é aquilo, ele veio propor alguma jovem moça em casamento. Daí chega aquela bonitona chata, achando que ele veio pedir ela em casamento, e ela já vem falando que ela está destinada a se tornar um gênio, e aquele que quiser o seu coração também deve ser um gênio, e o protagonista nesse ponto é apenas um lixo. Mas tá, quando é que eu te propus em casamento, minha filha? Senhor patriarca, eu na verdade eu quero deixar a minha proposta de casamento para a segunda filha mais velha. E ela já vem chegando ali chorando nos braços do protagonista, esse é o cultivo do galã. E como era amor mútuo, os dois só assinaram os papéis ali e o protagonista levou logo a waifuzinha pra casa carregando como uma princesa. Mas aí você me pergunta, cadê o cultivo disso? Mas calma lá que o negócio vai chegar. Pelo que deu de entender, o protagonista deu aquela famosa voltada no tempo depois de viver uma vida de merda, e agora ele tá por aí consertando as cagadas e fazendo aquilo que ele queria na sua vida passada. E logo em seguida a coisa boa já começa, bora cultivar, ficar fortão e acabar com os figurantes que vão aparecendo por aí. Mas tá aí um cultivo daqueles clichês com uma arte legalzinha e já beirando os 300 capítulos. E agora uma das melhores aqui no finalzinho, Terrible Demon, ou o demônio celestial não pode viver uma vida normal. Há muito tempo atrás vivia um famoso ferreiro aqui. Aquele ferreiro tinha uma loja onde vendia armas feitas à mão. E certo dia ele teve a sorte de vender armas para o reino de Kyros no meio de uma guerra sem fim. E após a guerra terminar, esse ferreiro aí foi premiado com um cargo de barão. E esse ferreiro é o dono dessa terra e o pai do jovem mestre Roman. Agora, algumas horas atrás, mostra que o nosso protagonista reencarnou no filho mais velho da família Dimitri, e este é o reino de Kyros, que fica no continente Salamandra. E por aqui, um mundo chamado Murin não existe. Esse cara tá drogado. Bom, o nome real do nosso protagonista é Baek Jong-hyuk. Ele era uma pessoa do Murin que viveu uma vida feroz, e depois de cumprir tudo na sua vida, ele aceitou calmamente a sua morte. Mas por alguma razão ele acordou no corpo do Roman Dimitri, que era o filho mais velho, tratado como lixo que ficou apodrecendo no quarto por 25 anos, conhecido como idiota da família dos Dimitri. Mas bem nessa hora, vem gritos lá da cidade. O protagonista chegou por lá e quem tava fazendo esse fuzuê todo eram os caras do grupo de presas de sangue, que tava cobrando uma dívida do carinha da barraquinha, com um jeito de cobrar bem peculiar. E o protagonista, mesmo com um corpo fraco, só chega lá e pergunta pro carinha atrás dele quem quebrou a lei aqui e qual a punição adequada pra eles. Então, conduta errada por cobrar dívidas, desrespeito ao filho mais velho da família Dimitri, esse é um crime que vale a sua vida. E de acordo com as leis, não seria estranho se eles recebessem pena de morte. Então o protagonista pega um graveto de madeira na mão e vai matando um por um, mostrando que o cara é foda mesmo e um corpo fraco e que tem que ter respeito pra ele. E desde que ele assumiu esse corpo, ele também vai viver do jeito dele, o famoso comedor de figurantes medieval. Mas então daqui a história, uma obra até nova com bastante potencial de ficar muito melhor do que já tá, então se não tá lendo já pode jogar na sua listinha aí que com certeza vale a pena essa aqui. E esse foi o vídeo, provavelmente ficou meio curto, mas as obras compensam muito. Então se curtiu já vai deixando o like aí embaixo, se tu usa Instagram e não me segue, segue lá, @slash_new, tá tendo vários posts bem da hora por lá. Mas é isso, eu fico por aqui, abração e até o próximo vídeo.